Então, nós vamos ter essas duas classes, categoria e editora. Então, nós vamos criar todas elas, né? Mas agora nós vamos criar essas duas e fazer a sua configuração aqui no Django. Então, para isso, nós vamos voltar no Django. Vou fechar esses arquivos que são abertos, né? Veja que se eu abrir agora, só para que você possa acompanhar, se eu voltar aqui no admin do Django, né? Esse barra admin, ele continua em execução como estava antes, não mudou nada, né? E agora o que eu vou fazer é vir aqui nas models, nós já temos esse from Django .db import models. O que nós vamos fazer aqui é criar uma classe chamada categoria, que ela vai importar, que ela vai herdar de models.model. E aqui o que nós vamos colocar? A categoria vai ter só um campo chamado descrição, né? E ela vai ser do tipo models.charField. É um campo caractere. E aí, então, nós vamos colocar o tamanho máximo dela como 255 ou 100 caracteres de descrição, poderia ser. Vou colocar 255. Pronto. Né? E aí nós podemos vir na documentação, né, do Django, né, dessa modelagem aqui, e ver as várias opções que eu tenho para um char field, né? Então, veja, se eu só passar o mouse aqui por cima assim, ó, né? Na hora de colocar uma vírgula aqui, desculpa, ele já vai dar várias opções que eu tenho aqui que eu posso colocar, né? Mas eu também posso ir na documentação do Django e consultar essa documentação e ver quais são as opções que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui na nossa documentação do Django, né? Eu posso vir aqui, né, e pesquisar dentro dos vários módulos que ela tem, como é que funciona as minhas models, né? Então, estou vendo aqui, e ele me fornece essa parte de models, tem toda uma referência da API, mas eu posso clicar aqui, ó. Então, ele vai dar todas as opções que nós temos, ó. Quando eu criar uma classe com esse nome, ó, first name, last name, aqui com char field, tamanho 30 e 30, no fundo, ele vai criar para mim, no banco de dados, né, ele vai fazer um mapeamento para mim, né, e vai dar um create de uma tabela com o nome da minha aplicação, que no nosso caso é core person, que é o nome dessa tabela que está aqui, no nosso caso ali é a categoria, vai criar um ID, né, e vai criar os outros dois atributos aqui. E ele vai fazer um mapeamento. Nesse caso aqui ele colocou um varchar, então ele vai entender, né, se você está usando o SQLite, se você está usando Oracle, se você está usando MySQL, PostgreSQL, pode ser que isso venha a mudar, né? Então, veja que é isso que ele está oferecendo para nós. Se eu continuar aqui nessa documentação, ele vai dizer para nós os vários tipos de campos que eu tenho, né? Os campos que eu tenho aqui, ó, nos field class, e como é que eu posso, quais são os atributos que eu posso utilizar. Tem alguns que são padrões para todos eles e outros que não, né? Então, novamente, eu posso mudar a linguagem aqui embaixo, né? Se eu quiser, eu posso mudar a linguagem aqui, né? Como nos outros exemplos, certo? Então, aqui é só uma forma que nós temos de acessar a documentação. Voltando aqui, eu vou trabalhar por padrão, eu poderia dizer qual é o nome da tabela que eu quero no banco de dados. Eu poderia também já pegar um banco de dados que já existe, então eu vou usar o nome da tabela aqui, eu posso dizer qual é o nome que eu quero que seja lá no banco de dados, não vai ser esse app, underline, posso dizer qual é o nome do banco de dados que eu quero, né, da tabela, e também garantir aqui qual é o nome do atributo que eu quero que seja gravado lá no banco de dados, né, da linha lá no banco de dados, isso eu posso dizer. Mas como nós estamos fazendo a criação do zero, né, então nós vamos já fazer o padrão como está aqui. Então eu vou criar a categoria, e já vou criar também, igualzinho, vou criar também editora. Assim, models.model. E a editora tem um nome, e ela é do tipo models charfield, e ela vai ter um tamanho de 255. Eu vou colocar eu vou deixar 255 nos dois. E também vou fazer um igualzinho. Aqui não, eu vou fazer diferente. O site, eu vou criar, ao invés de um char field, eu vou criar um URL field. Certo? Também, ó, posso colocar o nome verboso que eu quero que apareça, o tamanho máximo de caracteres, se é obrigado ou não, se já tem um valor padrão, né? O nome da DB column, o nome que eu quero que seja coluna lá no banco de dados. Eu posso criar, então, várias configurações. Eu vou deixar assim por padrão. Uma hora que eu faço isso, né, eu continuo sem ter essas tabelas criadas no meu banco de dados. Veja, eu fiz isso, eu salvei ele,
atualiza aqui para mim. Se eu acessar meu banco de dados aqui embaixo, né, e atualizar, eu continuo sem ter essas tabelas criadas. Lembrando, né, que a gente está usando o banco de dados SQLite. Eu abri esse bloco que está aberto aqui, no fundo é esse arquivo SQLite que eu mandei abrir, né? E a gente está usando SQLite porque nas configurações aqui no Settings, na parte de Database, aqui para baixo, nós estamos usando o back-end para acesso ao banco de dados é o SQLite 3. Nós poderíamos usar o MySQL, o PostgreSQL, e aí as configurações aqui mudariam, né? Tem que dizer onde é que está o servidor de MySQL, o servidor de PostgreSQL, mas nós vamos fazer agora de uma forma mais simples, né? Acessando direto o SQLite. Então, feito isso, ele ainda não está, essas informações ainda não estão no banco de dados. Para que essas informações vão para o banco de dados, o que nós vamos fazer? Vou parar aqui a execução do Django. Eu poderia abrir uma nova telinha aqui em cima, né? Mas eu vou parar essa execução e vou fechar aqui para que você possa ver o comando inteiro. E vou executar o Python manage make migrations. Assim, make migrations. Como eu adicionei a core lá, ele já sabe que o core foi adicionado, então agora ele vai olhar a pasta core. E vai olhar que foi criada a modo categoria, a modo editora. Né? Então isso foi feito. Se a gente acessasse aqui os arquivos, ó, na pasta core ele criou uma pasta migrations, e aqui dentro ó, ele mostrou que foi criada uma categoria com esses dois campos, que é um tipo big out field, né? O campo poderia ser inteiro longo, né? Dizendo que é uma primary key, tendo as configurações, é a mesma coisa com a parte da editora, né? Aqui ele continua dizendo que é um URL field. Na hora de mapear isso agora para um banco de dados específico, no nosso caso vai ser o SQLite, ele vai fazer a conversão disso para o tipo que aquele sistema entende, que o SQLite, no caso, entende, que o PostgreSQL pudesse entender, e assim sucessivamente. Bom, feito isso, agora nós vamos executar um outro comando, que é, ainda, veja, só para enfatizar, né? Se eu atualizar aqui, eu continuo sem a tabela core criada aqui dentro, eu estou atualizando, continuo sem elas aqui criada. E agora, na hora em que eu faço o MySQL migrate, né, migrate, assim, que eu der um enter aqui, ó, ele vai agora sim aplicar essas alterações no banco de dados. Se eu voltar agora aqui ó, e atualizar, eu agora tenho as duas tabelas, ó, core categoria e com os campos inteiro e descrição do tipo varchar, e também a editora com o campo inteiro, nome varchar, e o site também um varchar de tamanho 200. Então aquele URL ele transformou num varchar de tamanho 200, que não pode ser nulo nesse caso, né? Not null, tem que ter algum valor guardado ali dentro dele. Eu até poderia colocar uma opção aqui dizendo que olha, não é obrigatório, né? Mas não fiz isso. Pronto. Feito isso, nós já estamos com essas duas tabelas criadas. E agora eu poderia querer apresentar essas duas informações para mim no admin. Então, né, porque se eu vier aqui no modo de administração, eu ainda não consigo gerenciar essas duas tabelas, né? Veja também porque... Deixa eu fechar aqui o terminal. Deixa eu fechar aqui. Também porque o Python não está em execução, né? Então eu vou voltar aqui e vou executar o Python manage run server. Então, Python manage run server. Pronto. Então agora está em execução, mas estou aqui com o admin aberto e mesmo assim eu não tenho aquelas duas tabelas de categoria, né? Aquelas duas classes de categoria e de editora para gerenciar. É o que nós vamos fazer já no próximo vídeo.